Hoje o papo é direto e reto sobre dinheiro, o que vai te fazer enriquecer. E é claro que nós falaremos sobre isso em uma ótica de o que já deu certo. Vamos aprender com quem já fez isso acontecer, com quem já chegou lá. O que fez, o que é primordial e o que é comum entre as pessoas que enriqueceram. Nós vamos dividir o conteúdo desse vídeo em basicamente 3 etapas. Pergunta número 1. Ficar rico depende apenas de você? Pausa para você pensar um pouquinho aí, a gente vai discorrer aqui ao longo do vídeo. Depois, no final, vocês colocam aí nos comentários se concorda comigo, se discorda em algum ponto. Aqui vou dar a minha opinião, quero saber de vocês também. Segundo ponto, o que é primordial que aconteça para você se tornar uma pessoa rica, para você ter esse sucesso. E terceiro ponto, como colocar isso em prática no dia a dia. Vamos basicamente aí nesses 3 pontos e eu quero começar com um que assim, se você nunca falou isso em algum momento, eu tenho a certeza que pelo menos pensar você já pensou. Sorte, a tal da sorte. E aí? A gente depende da sorte para ter sucesso, para se tornar uma pessoa rica? Eu diria que sim. Que podemos depender da sorte em inúmeros momentos e que várias pessoas, ou talvez todas as pessoas de muito sucesso, contaram com a sorte em um determinado momento. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que me marcou bastante quando eu fiquei sabendo dessa história, e que eu acho que dá uma resumida nesse contexto aí da gente falar sobre a sorte. O Bill Gates estudava em uma das melhores escolas dos Estados Unidos e uma das primeiras escolas a ter acesso ao computador. Ele passava horas e horas no computador naquela escola, enquanto inúmeras outras pessoas, todos os seus outros futuros concorrentes, pessoas da mesma idade, crianças, adultos até, não tinham acesso ao que ele tinha acesso. Podemos dizer que ele contou com a sorte em estudar nessa escola, que foi uma escola que fez parceria com uma empresa de computadores dos Estados Unidos e forneceu esses computadores para as crianças que lá estudavam ter acesso. Sim, eu diria que isso é uma pitada de sorte aí na vida do Bill Gates. Mas aí você me dizer que depende apenas da sorte para ter sucesso, aí já é inadmissível. Enquanto tinha várias outras crianças, jovens e até mesmo adultos naquela escola com o mesmo acesso que o Bill Gates tinha, ele tinha um outro colega que estava sempre com ele também, passava horas e horas se dedicando, criando códigos, estudando e fez acontecer. Sim, a sorte existe, mas não depende só dela. Você, eu e todos nós temos uma grande parcela do que a gente faz com a sorte, de como a gente utiliza e principalmente se essa sorte chega em um determinado momento, o que a gente faz depois dela. Outra coisa importante de dizer é sobre o ponto de partida. Não dá pra gente negar que a maioria, das pessoas possuem pontos de partidas diferentes. Total realidade, não tem como a gente negar isso. Mas você também tem a sua parcela de se a partir daquele ponto de partida, o que você faz? Você sobe ou você desce? Tem pessoas que estão no mesmo ponto de partida e algumas prosperam, vão subindo degrau por degrau, algumas mais rápidos, outras mais lentas. E tem pessoas que partiram daquele mesmo ponto e descem do ponto de partida original. Então, mais importante do que a sorte e o ponto de partida, coisas que a gente não consegue controlar e coisas que a gente não consegue mudar, é verdade, é fato, não é justo, realmente não é justo, mas tem como a gente mudar isso agora, o que aconteceu? Não tem. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? O que eu posso controlar? É o que eu faço a partir dali. Muitos contam com a sorte de chegar em um determinado lugar, mas não têm a competência de permanecer lá. Vamos passar agora para o segundo ponto. Então, primeiro é a gente ter a consciência de que sim, muitas coisas dependem de nós. E que é isso que nós podemos controlar, que é isso que nós podemos executar, que é isso que nós podemos fazer acontecer. Não só ficar contando com a sorte ou reclamando do meu ponto de partida, que é pior do que o seu. Não, vamos esquecer isso. Esse é o primeiro ponto, essa mentalidade é a primeira coisa para você prosperar, para você se tornar alguém de bons resultados na vida, se tornar uma pessoa rica, alcançar os seus objetivos.
Segundo ponto que eu quero falar com vocês agora é a importância de ter uma mentalidade analítica. O que eu chamo de uma mentalidade analítica? É o seguinte, vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Eu vou dar um exemplo meu, inclusive. Eu sonho em ter uma casa dos meus sonhos. Eu não tenho muito isso com carro, eu não tenho muita coisa assim material que tenho esse sonho que eu deslumbro viver isso um dia. Mas eu deslumbro muito ter uma casa grande, com um jardim maravilhoso, piscina, uma parte de lazer lá fora com churrasqueira, receber amigos, receber família, enfim, eu tenho esse grande sonho. Eu posso muito bem ir na casa de alguém que é exatamente como eu sonho, ou ver pela internet, ver essa realidade e ficar assim, nossa, que casa massa, que lugar top, nossa, meu sonho isso, e admirar, né, fazer isso. Alguns, na verdade, têm até uma pontinha de inveja, de, nossa, por que essa pessoa tem tudo isso e eu não tenho, né? O primeiro ponto é a gente olhar pro que é do outro e ou admirar ou invejar. Isso aí acontece com quase todo mundo, eu imagino. Quando a gente vê uma coisa que a gente quer muito, geralmente a gente tem esses dois pensamentos, né? Mas agora eu quero trazer o pensamento analítico, a mentalidade analítica. É você olhar para alguém que tem o que você quer ter, é você olhar para alguém que já chegou onde você quer chegar e não só pensar que você quer muito aquilo ou despertar aquela pontinha de inveja. É você pensar o seguinte, o que essa pessoa fez para alcançar isso? O que essa pessoa fez para ter essa casa maravilhosa, essa casa gigante, poder tornar tudo isso realidade? O que essa pessoa fez que eu não fiz? O que essa pessoa fez que eu não estou fazendo? Qual é o caminho para chegar lá? Então, em vez da gente só olhar e admirar e alimentar um sonho, não, eu vou olhar e eu vou trazer isso para o analítico. Eu vou tentar, se eu tiver a possibilidade de conversar, inclusive, se essa for uma pessoa que eu tenho acesso, conversar, perguntar como é que foi, o que fez, qual foi o processo. Pergunta, busque o caminho para alcançar os seus objetivos. Não só sonhe, não só inveje, mas tenta trazer isso para uma forma analítica de como e o que eu preciso, quanto tempo vou levar para chegar nesse objetivo. Agora nós vamos para a terceira parte, que é a principal. Como colocar isso em prática no dia a dia? O que eu devo fazer de maneira prática para alcançar o objetivo de me tornar uma pessoa rica, de alcançar os meus objetivos, de alcançar o sucesso. Eu trouxe aqui 10 comportamentos, 10 hábitos, ou como eu prefiro dizer, 10 mandamentos. Coisas que são comuns na vida dessas pessoas, de todas ou da maioria, são realmente 10 mandamentos que acontecem ali à risca nas pessoas que são ricas, que alcançam esses objetivos. Vamos lá. Primeiro deles, gestão de tempo. Jorge Paulo Lemann, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, se a gente pegar as maiores referências aí, empresários, administradores, investidores, eles possuem as mesmas quantidades de horas que vocês. Talvez, e é claro, eles possuem outras pessoas para ajudar a construir as coisas. Você vai me falar, mas eu sou só eu tenho que fazer tudo, eu tenho que cuidar do financeiro, do marketing, do administrativo, eu sou trader, trabalho CLT, eu tenho um monte de coisas para fazer. Eles têm inúmeras coisas para fazer também. Pessoas para distribuir, mas pessoas para comandar, para dar ordens, para gerir, e possui as mesmas horas que você possui. Gerencie o seu tempo. Esse é o mandamento número 1, porque ele vai ajudar em praticamente todos os outros. Faça bom uso das suas 24 horas, sem procrastinação. Gerencie o seu dia, gerencie suas horas, coloque suas tarefas por ordem de prioridade. O que eu mais preciso fazer, o que eu não posso deixar de fazer, o que é mais importante. Pensa nas coisas que você tem que fazer, pensa no objetivo que você quer alcançar ou no que você quer realizar. De tudo que eu preciso fazer para chegar lá, quais são as mais importantes? O que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Essa aqui sempre vai ser sua lista 1, 2, 3, top 3 da sua lista de prioridades. Depois, o resto, a gente vai fazer no tempo que sobrar, a gente vai se organizar para fazer tudo. Mas lixe as prioridades e não deixe para trás o que é mais prioridade. Construa a base, o alicerce da sua vida profissional, da sua vida pessoal, do conjunto da sua vida todo. Não tem como subir um prédio sem estar com a fundação pronta. Não tem como eu começar a decorar uma casa sem eu estar com a fundação e com a construção pronta.
As coisas têm a sua hora e o seu momento. E não tem como parar de pé algo grande, algo que vai trazer muitos resultados sem uma boa base, uma base sólida, bem construída. Então, gaste tempo, a gente volta até na gestão do tempo aqui, ó. Gaste tempo construindo o que é prioridade, não é? A prioridade é uma boa base. Estude, converse com pessoas, coloque em prática, treine, teste, valide, faça planejamento, construa essa base de maneira sólida para aguentar o império que você quer construir em cima, para aguentar o peso, porque sim, construir grandes coisas, grandes resultados, seja numa empresa física, seja no mercado financeiro, seja no day trade, seja nos investimentos, construir grandes coisas requer uma boa base, um bom alicerce, uma boa fundação. Gaste tempo nessa parte. É a primeira etapa. Terceiro, teoria sem prática não constrói nada. Eu nem preciso me alongar nessa aqui, eu nem quero alongar porque eu gosto muito dessa frase curta e grossa, digamos assim. Teoria sem prática não constrói nada. Então, estudar é importante? Muito. Planejar é importante? Muito. A gente acabou de falar sobre a importância de construir o alicerce, de construir a fundação. Mas não é apenas isso que vai te gerar resultados. Os resultados virão da prática. Então, construa sua fundação, construa sua base e comece a colocar em prática. Quarto, equilíbrio entre presente e futuro. Aqui não tem como, com todo mundo que você conversa, pelo menos com todo mundo que eu já conversei, com grandes pessoas que têm, assim, resultados astronômicos, construíram impérios de milhões e milhões, chegando a buscar os bilhões, alguns até bilionários, acho que eu conheço um bilionário na vida de perto que eu já conversei mesmo. É unânime, todos eles abdicaram de parte do presente para construir o futuro. É fato. E se você não está disposto a fazer isso, dificilmente você será uma dessas pessoas. Dificilmente você vai alcançar a riqueza, que é o tema desse nosso vídeo, né? Como se tornar uma pessoa rica. Dificilmente. Mas não devemos pensar apenas em construir o futuro. Só abdicar do presente para construir o futuro. Eu acredito que é um equilíbrio das duas partes. Então, volte em prioridades. Priorize o que é mais importante, abdique de determinados momentos. Às vezes a gente deixa de estar um tempo com a família, que é uma das coisas mais importantes da vida, pelo menos pra mim. Eu sou extremamente família e acredito que se tem uma das coisas que é a maior bênção que existe é família, né? Ter quem a gente ama ali por perto, passar tempo com essas pessoas. Mas, em determinados momentos, a gente abdica de um tempo com a família para construir algo que no momento é uma prioridade. Pode ser até conversado. Converse com a sua esposa, converse com seu marido, com seus filhos, né? Com seus pais, se eles precisam muito de você. Simples, assim, olha, esse mês, ou nos próximos 3 meses, não sei qual é o tamanho do seu projeto, né? Esse mês eu vou estar um pouco mais focado aqui no trabalho, porque eu tenho algo para entregar, eu tenho um projeto para entregar, eu estou estudando mais para conseguir isso e isso que é um objetivo nosso. Então eu vou chegar mais tarde durante esse mês, eu vou passar mais tempo aqui dentro do escritório, no computador, desenvolvendo algo que é importante. Converse e alinhe essas questões de prioridades. E a gente vai fazendo uma oscilação na vida. Então, em determinados momentos, eu priorizo o meu trabalho, em determinados momentos, eu priorizo a minha família, em determinados momentos, eu vou priorizar um pouco aqui mais da minha saúde. É muito difícil a gente conseguir priorizar tudo. Eu não consigo. Se você consegue, assim, parabéns. Eu não conheço alguém que prioriza todas as suas áreas da vida de uma vez. Mas a gente vai fazendo esse vai e volta entre as coisas que são prioridades na vida. Então, um exemplo, coisas que eu tô sempre oscilando aí nas prioridades. Meu trabalho, e dentro do meu trabalho algumas coisas, então tem épocas que eu estou mais focada no Meta, que é o meu treinamento, o meu curso de day trade, tem épocas que eu tô mais focada na produção de conteúdo, tem épocas que eu tô muito focada em melhorar o meu operacional, então eu tô operando com a mão mais pesada, eu tô desenvolvendo um novo operacional, é uma época que eu foco muito nisso, que eu estudo muito a respeito disso. Tem épocas que eu coloco como prioridade ali os meus relacionamentos de amizade, meu marido, minha família, meus pais. Outras épocas eu trago um pouco mais da saúde, então, nossa, agora eu vou focar muito aqui na minha saúde, eu vou gastar tempo fazendo uma alimentação saudável, que geralmente um dia ou outro escapa. Eu vou treinar todos os dias, porque isso é uma prioridade pra mim. Então a gente vem aqui trazendo a lista de prioridades.
vai demandar de você abdicar de tempos presentes, abdicar de tempo com a família, abdicar de uma festa, abdicar de uma viagem, porque não vai dar para fazer essa viagem porque eu tenho que focar nesse trabalho aqui agora para construir o seu futuro. Mas a gente vai fazendo isso de formas que não prejudique totalmente o seu presente e não prejudique totalmente o seu futuro. Quinto, cultive bons relacionamentos. Quem tem bons relacionamentos, quem já precisou desses bons relacionamentos para uma ajuda em determinado momento, sabe o quanto esse quinto mandamento é fundamental. E eu não conheço pessoas de extremo sucesso que estão no topo e que permanecem no topo que não cultivaram bons relacionamentos ao longo do tempo. Inclusive, nessa questão aqui de cultive bons relacionamentos, tem uma coisa que é muito importante, que quando eu ouvi isso, eu nem lembro onde eu ouvi, foi num livro, eu não lembro qual livro para falar a verdade. Mudou um pouco o meu pensamento, sabe? Geralmente a gente fica pensando, eu quero muito fazer algo, eu quero alcançar uma determinada coisa, eu tenho um projeto para resolver, e as perguntas que vêm o que eu vou fazer? Então, nossa, quero muito ficar rico. O que eu vou fazer para ficar rico? Eu quero muito melhorar no day trade. Eu quero muito fazer bons investimentos. Primeira pergunta é o que? Como que eu vou fazer isso, né? O que? Como? Então, depois vem o como vou fazer isso. E aí tem uma coisinha aqui que geralmente ela responde todas essas perguntas, que é se você tiver acesso a quem. O que e o como, que são as coisas que mais passam pela nossa cabeça, que a gente mais matuta ali, tentando entender, tentando achar as respostas. Muitas vezes vem uma pessoa, o quem, e nos ajuda de maneira direta e objetiva naquilo. Então, cultive bons relacionamentos, tenha por perto, nem só por perto fisicamente, né? Às vezes é na internet, às vezes é um amigo de um amigo, mas busque cultivar bons relacionamentos, isso aí vai te ajudar demais. Sexto mandamento, elimine, agora é elimine mesmo, é a palavra nua e crua, elimine o ego. E se você é uma pessoa com ego lá em cima, porque normal, existem, acho que todo mundo tem uma pontadinha do ego, né? Normal. Mas tem pessoas com ego muito lá em cima. Se você é essa pessoa, faça de tudo que você puder para baixar cada vez mais esse ego. O ego impede também a sua aprendizagem. Pessoas com ego lá em cima acham que sabem de tudo, eu não preciso mais aprender sobre isso, a forma como eu faço é melhor. Isso te põe uma venda nos olhos que você não consegue mais enxergar onde você está errando. Atrapalha muito a gente fazer a autocrítica, saber onde eu estou errando, onde eu posso melhorar. Pessoas com ego muito alto geralmente chegam em um patamar e fica extremamente difícil de sair, de evoluir. Te torna uma pessoa arrogante, isso aqui dificulta muito também construir bons relacionamentos, ter boas pessoas por perto. Dificilmente a gente tem boas relações, relações genuínas, relações de amizade, até mesmo relações de trabalho. A gente não gosta de estar perto de pessoas arrogantes demais, isso aqui vai afastar boas pessoas do seu lado. E dificulta e muito adaptação. E se tem uma coisa que o mundo hoje, o mundo do sucesso, o mundo dos negócios, o mundo do mercado financeiro, dos investimentos, do day trade, tudo exige adaptação. Adapte-se ou morra. Adapte-se ou o seu negócio vai quebrar. Adapte-se ou não terá resultado. O mundo muda e a gente precisa mudar junto, adaptar. Pessoas com ego lá em cima têm uma dificuldade tremenda em adaptação. Sétimo, não tenha medo de errar. É errando que aprende. Se a gente for estudar os maiores cases de sucesso do mundo, as pessoas próximas de você, as pessoas da sua família que têm bastante sucesso na vida, quantas vezes essas pessoas já não erraram? É errando que se aprende, é errando que a gente cresce, é errando que a gente constrói algo maior e melhor. E assim, se você faz todo o restante bem feito, todos esses últimos mandamentos aí bem feito, o erro, ele não vai te destruir. O erro não vai te quebrar por completo, o erro não vai fazer você... Muitas vezes você erra num negócio, quebra a conta num dia no mercado financeiro, um erro pode te custar isso. Mas se você tem todo o resto, se você fez uma boa fundação, se você tem boas pessoas ao seu lado, se você constrói esses mandamentos anteriores, fazendo uma boa base, um bom alicerce a partir deles, você se reconstrói depois daquele erro, de maneira mais forte ainda, aprendendo com os erros. Então não tenha medo de errar se você faz todo o restante bem feito. O medo de errar, ele tem que vir se a gente não tem preparo,
não tem estudo, não tem capacitação, não tenho pessoas a quem recorrer, não tenho pessoas que podem me ajudar. Se eu não faço nada disso bem feito, eu tenho que ter medo de errar mesmo, porque aí o erro vai custar caro. Mas se esse restante é bem feito, o erro na maioria das vezes vem como aprendizado e até te dá um pé assim, ó, te chuta para começar a construir de novo. Ainda falando sobre medo, vamos pro 8º. O medo não pode te paralisar. É normal ter medo, normal, super normal, a gente tem medo de inúmeras coisas, faz parte. A questão é, vai com medo mesmo. O medo, muitas vezes, ele faz com que a gente seja mais consciente, mais cauteloso, pense mais, analise mais, tome decisões mais assertivas. Então, o medo tem muitas coisas boas que vêm junto com ele. Você só não pode deixar ele te paralisar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma grande apresentação para fazer, vai falar na frente de 1000 pessoas. É um momento muito importante, você tá lá com muito medo. Medo de errar, medo de falar uma besteira, medo de não ser bom o suficiente, medo do que as pessoas vão pensar. Aparecem inúmeros medos nesse momento. Eu não quero que você não tenha medo de fazer isso. Eu quero que você vá com medo mesmo. Vai, nem que seja tremendo. Vai com a perna tremendo, vai com a mão tremendo, mas faz. O medo não pode te paralisar. Quando o medo te paralisa, você deixa de lado tantas e tantas oportunidades que você nem imagina. Tá com medo de começar no day trade? Tá com medo de investir na bolsa de valores? Vai com medo mesmo, só que faz o restante. Estuda, pratica, se capacita, busca bons profissionais para te ajudar. Faça o equilíbrio entre o presente e o futuro, coloque em prática as outras coisas e vai com medo mesmo. 9º, estamos chegando ao fim. E o 9º é, tome risco. Não sei se vocês perceberam, mas a gente foi ficando um pouquinho mais ousado nos mandamentos à medida que foi chegando perto do final. Por que tome risco? Porque os grandes negócios, as grandes coisas, os grandes acontecimentos, as grandes boletas do mercado financeiro, do day trade, está do outro lado do medo, está em aceitar, em tomar risco. Só que quando queremos tomar risco? Mais uma vez, com toda a base anterior bem feita. O momento de tomar risco é quando você está preparado para tomar risco. E quando a gente toma risco de maneira coerente, de maneira preparada, o risco na maioria das vezes bonifica. E é aí que vem o resultado. Grandes resultados vêm na grandíssima maioria das vezes de uma pitada ou às vezes bastante risco. 10º e não menos importante de maneira nenhuma, talvez o mais importante de todos é: não importa o quanto você ganhe, a regra é básica, gaste menos do que você ganha. Você pode até viver como rico, então assim, eu ganho 1 milhão por mês e eu gasto 1 milhão por mês. Sou uma pessoa rica, tô vivendo que nem rico, ando de jatinho por aí, moro numa casa maravilhosa, só ando de roupa de grife, de bolsa de grife, tenho um carro importado. Tá vivendo como rico? Sim, com certeza. Mas você tá construindo um castelo de areia que pode desabar a qualquer momento. Construa a riqueza, viva a riqueza e construa a riqueza para que você não só chegue ao topo, mas para que você permaneça e viva longos anos no topo. Chegamos ao fim. Os 10 mandamentos estão aí. Qualquer coisa, volta, assiste de novo, anota, escreve, imprime numa folha, veja todos os dias. Pense se você está colocando isso em prática. São todas coisas que dão para colocar em prática. Eu não falei nada hipotético. Todas as coisas que estão aqui é possível colocar em prática no dia a dia. E aí comenta aí embaixo se eu esqueci de alguma coisa, se tem alguma coisa pra você. Isso aqui são os meus 10 mandamentos assim primordiais do que eu vi, das pesquisas que fiz com as pessoas que conheço. Agora comenta aí se tem algum que pra você é primordial também, que você já viu aí e fala, não, Letícia, isso aqui também não pode faltar. E me fala, dá pra fazer? Eu acredito que são todas coisas práticas. Comece a colocar em prática, depois vem aqui e me conta. E claro, se você curtiu esse vídeo, se gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, deixa o like aí pra ajudar que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Conteúdo, eu sempre falo isso, eu falo que bons conteúdos, boas pessoas, bons serviços precisam ser indicados. Então, contribua para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Inclusive, se você lembrou de alguém aí durante esse vídeo, fala, nossa, fulano precisava saber disso. Olha, vou mostrar isso aqui para fulano. Já envia por aqui, manda o link
para a pessoa, faça com que o conteúdo de qualidade chegue ao máximo de pessoas possível. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal.